Bem, pessoal, vamos dar início então a mais uma aula da disciplina de Métodos de Concentração Mineral 2, do curso Técnico em Mineração do IFPA Campus Belém. O tema da nossa aula de hoje é Operações da Flotação Mineral. Então vamos dar início. Então, nas operações da flotação que a gente vai estudar, né, na disciplina, são três propriamente ditas, né, que são condicionamento, a dosagem e a adição de reagentes e a operação de flotação propriamente dita. Então, essas são as três operações que são realizadas durante o processo de concentração mineral por flotação. Condicionamento, dosagem e adição de reagentes e a flotação. Na aula de hoje, nós vamos ver essas duas operações primeiras, né? A operação do condicionamento e a operação de dosagem e adição de reagente. Então, vamos começar pela operação de condicionamento. Então, vamos definir o que é o condicionamento dentro do processo de flotação. Então, o condicionamento é uma operação auxiliar, né, da flotação que tem por objetivo efetuar a adsorção das gotículas do coletor, ativador ou depressor sobre as partículas minerais. Então, esses reagentes, né, que são adicionados à polpa para melhorar a seletividade, né, do processo de flotação, ou seja, melhorar a diferença de molhabilidade entre as espécies minerais que eu desejo separar por flotação, eles não devem ser adicionados, né, no equipamento de flotação. Por quê? Porque eles levam um determinado tempo, né, para poder adsorver na superfície das partículas minerais e poder haver a diferença de molhabilidade entre as espécies que eu desejo separar, tá? Então, eu faço a adição desses reagentes, do coletor, ativador, depressor, numa etapa anterior à etapa de flotação. Tá? Na etapa de flotação já vai ocorrer a separação das espécies, certo? Então, eu não adiciono esses reagentes diretamente no equipamento de flotação. Eu vou adicioná-la numa etapa anterior, que eu chamo de condicionamento. Então, nessa etapa, eu vou fazer com que as partículas minerais tenham um tempo maior para poder as gotículas dos reagentes poderem adsorver, né, na superfície dessas partículas minerais. E com isso, eu tornar, né, o processo de flotação mais seletivo, certo? Então, nessa etapa, que eu chamo de condicionamento, eu vou adicionar, né, alguns moduladores da coleta, né, que são o ativador ou o depressor, e, por último, o coletor, tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo direito? Professor, o áudio está cortando muito. Não sei se é só aqui ou se algum outro aluno também está tendo esse problema. Alguém mais está tendo esse problema? Aqui não, professor. Também. Não, deve ser então só um problema pontual de áudio aí com quem está tendo esse problema. Não deve ser com todo mundo, tá? Vamos lá, que está sendo gravada a aula, depois vocês podem assistir melhor com calma, tá bom? Então, esse foi a operação de condicionamento. Então, antes de fazer a flotação, eu tenho que condicionar a polpa mineral, né? Adicionando moduladores da coleta, tipo depressor e ativador, e o coletor propriamente dito, né?
Isso é feito, né, por conta de que é necessário que haja um tempo, né, para que a molécula do reagente entre em contato com a superfície da partícula mineral. Eu desejo torná-la hidrofóbica. Tá? Então, quando a gente adiciona o reagente coletor na polpa, né, essas moléculas, elas ainda vão levar um tempo até elas se dirigirem para a superfície da partícula mineral, tornando a partícula hidrofílica em hidrofóbica. Então, esse tempo deve ser levado em consideração, por isso que o condicionamento é feito antes da flotação. Então, para melhorar a eficiência desse contato molécula do reagente para a superfície da partícula mineral, a gente realiza o condicionamento a uma baixa diluição de polpa. O que significa isso, uma baixa diluição de polpa? Significa que eu vou fazer essa operação de condicionamento com a porcentagem de sólidos da polpa bem elevada, bem alta. O porquê disso, né? Quando eu trabalho com uma polpa com uma alta porcentagem de sólidos, nessa polpa eu tenho mais sólido, né, do que água, tá? E aí, né, quando eu aumento, né, essa proporção de sólido na água, fica mais fácil da molécula do reagente absorver na superfície da partícula mineral, do que se eu tiver uma polpa muito diluída, né, onde eu vou ter muita água e a proporção de sólidos menor nessa polpa. Então, se eu tiver uma proporção de água bem alta, né, a molécula do reagente vai demorar para absorver na superfície da partícula mineral. Quando eu diminuo essa quantidade de água, essa proporção de água na polpa, eu diminuo o tempo, né, com que a molécula do reagente absorve na superfície da partícula mineral. Então, por isso que a gente realiza o condicionamento a uma baixa diluição de polpa ou alta porcentagem de sólidos na polpa. Então, a gente realiza dessa maneira, como eu falei, né, para aumentar a probabilidade do encontro da molécula do reagente com a superfície da partícula mineral. Para isso, né, para a gente baixar a diluição da polpa, aumentar a porcentagem de sólidos, é necessário fazer o quê? Como é que a gente faz para aumentar a porcentagem de sólidos de uma polpa? O que vocês acham? Eu tenho uma polpa a 40% de sólidos. Como é que eu faço para aumentar essa porcentagem de sólido dessa polpa? Qual o procedimento? Hein? Como é que eu faço para aumentar a porcentagem de sólidos de uma polpa mineral? Então, digamos que ela está a 40, né? Eu quero passar para 60% de sólido. O Marcos está falando de diminuir a água. É isso mesmo, tá? Eu tenho que retirar a água da polpa, tá? Como é que a gente faz isso, né? Na prática, na usina de beneficiamento. Como é que eu retiro a água dessa polpa? Qual é a operação unitária, né, que eu vou realizar para separar a água da polpa? Líquido. É uma separação sólido-líquido, tá? Mas geralmente a gente faz essa separação sólido-líquido nessa etapa, né? Não com um equipamento de separação sólido-líquido propriamente dito, né? A gente costuma fazer isso com um equipamento de classificação, que é o ciclone, que é chamado, nesta operação específica, né, para separar a água do sólido da polpa, né, ele é chamado de ciclone desaguador, tá? O ciclone, ele não é um equipamento de separação sólido-líquido, ele é um equipamento de separação por tamanho de partícula, mas a gente pode ajustar a operação dele, né, para fazer a separação sólido-líquido, especificamente neste caso aqui, certo? Então, a gente vai adensar a polpa,
para aumentar a porcentagem de sólidos e poder fazer o condicionamento. Como é que a gente faz esse adensamento da polpa? Ou seja, como é que a gente faz esse aumento da porcentagem de sólidos na usina, né, para a etapa de condicionamento? Passando por uma operação de classificação por ciclonagem, tá? Neste caso, né, usando ciclones desaguadores. O objetivo aqui é retirar a água e não retirar a partícula sólida da polpa, tá certo? Então, eu vou aumentar a porcentagem de sólido da polpa retirando água através da operação de ciclonagem por desaguamento, utilizando ciclones desaguadores. Ok? Tudo bem? Então, no condicionamento, né, a gente vai adicionar coletor, ativador, depressor e coletor, com o objetivo de que as moléculas desse reagente possam adsorver na superfície da partícula, tá? E com isso proporcionar a diferença de molhabilidade, mudando a superfície da partícula hidrofílica para hidrofóbica e tornando o processo de flotação mais seletivo, né? Então, no condicionamento, é a operação em que eu vou realizar esse processo de adsorção, tá? Por quê? Porque isso leva um tempo para a molécula do reagente poder absorver na superfície da partícula mineral. Para diminuir esse tempo de condicionamento, a gente realiza a operação, né, com uma baixa diluição de polpa ou uma alta porcentagem de sólidos, para diminuir o tempo de adsorção da molécula do reagente partícula, aumentando a probabilidade, né, desse encontro molécula-superfície da partícula, tá? E como é que a gente faz para aumentar a porcentagem de sólido da polpa? Né, retirando água dessa polpa através de uma operação de ciclonagem por desaguamento, ok? Então, vamos ver agora o equipamento que é utilizado para essa operação de condicionamento. Então, assim como na operação de flotação, que a gente vai ver mais adiante, o condicionamento, ele também ele é realizado no equipamento de um tanque agitado. Tá? Só que, né, para essa operação, esse de condicionador. Então, ele é constituído de um tanque cilíndrico, né, com seção circular, a seção transversal circular, e dentro desse tanque eu tenho um agitador, um impelidor, né? A função é manter as partículas sólidas em suspensão e promover o contato, né, a mistura das moléculas do reagente, né, com as partículas minerais. Para melhorar essa mistura, a gente adiciona no condicionador esses anteparos aqui na lateral, na parede interna, tá? Na lateral, que são chamados de defletores ou aletas, tá? Então, a polpa ela vai estar sendo agitada aqui dentro, né? Se eu não tiver esses defletores aqui na parede interna do agitador, né, do tanque agitado, ou do condicionador, a polpa, ela ia girar aqui dentro, mas ela não ia se misturar, não ia haver uma boa mistura, né, entre as partículas e as moléculas do reagente, tá? Quando a polpa, por ação da agitação, começa a se mover, ela começa a girar aqui dentro, tá? E aí, o que que vai acontecer? No movimento da polpa, ela vai encontrar o obstáculo, né, que é esse anteparo, o defletor, a aleta, né? Vai bater aqui e vai ser direcionada para dentro. Vai mudar a direção do fluxo. Com isso, vai haver uma maior mistura, né, e interação entre as moléculas e a superfície das partículas minerais.
Geralmente, né, esse tanque agitado do condicionador, ele possui a altura igual ao diâmetro dele, geralmente. Tá? Aqui tem uma foto, né, de uma usina de beneficiamento de minério, né, especificamente aqui dá para a gente visualizar que ao fundo a gente tem a usina de concentração por flotação, e aqui ao centro, vocês estão visualizando aí, é o tanque agitado do condicionador, tá? Aqui mais à frente eu tenho a operação de moagem, da adequação granulométrica, né, do minério, e saindo daqui do moinho, né, da etapa de adequação granulométrica, vai passar para a etapa de concentração por flotação. Antes da flotação propriamente dita, essa polpa deve passar pela etapa de condicionamento, pela operação de condicionamento. Esse condicionamento ele é feito nesse tanque agitado, chamado de condicionador. Então, a polpa vem para cá. Claro que antes de passar pelo... a polpa não vai diretamente do moinho para cá, tá? Do moinho ele vai para os ciclones, dos ciclones segue para o condicionador. Ok? E daqui, né, a polpa condicionada, já com os reagentes, principalmente o coletor, segue para a etapa de flotação propriamente dita, tá? Então, essa foi a etapa de condicionamento, ou operação de condicionamento, dentro do processo de flotação. A segunda operação que é realizada, né, da flotação propriamente dita, é a operação de dosagem e alimentação de reagentes no processo, né? Como a flotação, a gente já viu, né, que a gente utiliza diferentes reagentes com diferentes funções no processo, aí vem o problema, né, de como eu tenho que dosar esse reagente, ou seja, a dosagem nada mais é do que qual a quantidade de reagente eu tenho que adicionar nas diferentes etapas de flotação. E de que maneira, né, eu vou adicionar isso? Como é que vai ser feita essa adição, essa alimentação desse reagente? Que vai depender do estado físico desse reagente, se ele está no estado sólido, se ele está no estado líquido, ou se ele está na forma de uma solução, né, onde eu tenho o meu soluto, né, que é o reagente, dissolvido no solvente, tá, formando o que a gente chama de solução. Então, a gente tem que ver como é que essa dosagem e alimentação ou adição de reagente é feita no processo de flotação. Então, como eu falei para vocês, né, lá da etapa do condicionamento, né, dependendo do reagente, eles podem demandar maiores ou menores tempos de condicionamento. Geralmente, ativador, depressor e coletor, eles são condicionados no condicionador, tá? Mas, dependendo do tipo de reagente da função dele, né, eles podem ser adicionados no processo bem antes da etapa de condicionamento. Como, por exemplo, a partir do momento que eu formo polpa no processo, né, que geralmente é na etapa de moagem, eu já posso adicionar algum reagente dentro do moinho. Então, geralmente, a adequação do pH, ela é realizada na operação de moagem. Então, o regulador de pH, geralmente, ele é adicionado na polpa que está no moinho, e não no condicionador, tá certo? Então, dependendo do tipo do reagente, né, que se ele vai demandar um tempo maior, né, para poder realizar a sua função, então ele tem que ser adicionado, né, em etapas bem anteriores à etapa de flotação propriamente dita, certo? E aí,
por conta disso, né, eu vou ter diferentes pontos de adição de reagentes no circuito. Então, eu posso ter adição no circuito de reagente na moagem, no condicionador e na célula de flotação propriamente dita, no equipamento de flotação propriamente dito. Ok? E aí, né, dependendo de como esses reagentes se apresentam, eu vou ter um problema de dosagem, né, ou seja, de saber o quanto de reagente eu vou ter que adicionar naquele ponto, que vai depender da a quantidade de minério que está passando naquele ponto do circuito, certo? E vai depender também de como esse reagente se apresenta, se na forma sólida, na forma líquida ou na forma de uma suspensão ou solução, tá? Então, o problema da dosagem de reagente implica dosar ou alimentar pós grossos ou finos, né? Aí o reagente está na forma sólida. E aí, como é que eu vou fazer essa dosagem e alimentação? Qual é o equipamento que é utilizado para isso? Nós temos aqui os alimentadores vibratórios ou de correia, que são utilizados, né, para fazer a dosagem e alimentação no circuito de reagente na forma sólida, na forma de material particulado grosseiro ou fino, tá? Quando eu tenho esse reagente se apresentando na forma de líquido puro ou de solução, né, ou seja, está na forma líquida, né, tanto em solução quanto na forma de líquido puro, os equipamentos que a gente vai utilizar para fazer essa dosagem e alimentação no circuito são as bombas dosadoras peristálticas ou o dosador de canecas, tá? São os equipamentos padrões para se fazer a dosagem e adição desses reagentes no circuito de flotação. Mais adiante eu vou mostrar para vocês algumas figuras, né, desses equipamentos. E para dosar ou alimentar suspensões, né, nesse caso a suspensão é quando eu tenho a mistura, né, de sólido com líquido, na forma do reagente, né, ele não se dissolve totalmente formando uma solução, aí vou ter duas fases, né, uma sólida e uma líquida, é a chamada de suspensão. E aí a suspensão, ela vai ser adicionada através de uma bomba de polpa, tá? E não uma bomba peristáltica. Uma bomba de polpa porque eu já vou ter partículas sólidas misturadas a um líquido, tá? E essas partículas sólidas, elas causam desgaste interno no equipamento. E as bombas de polpas, elas são apropriadas para resistir a esse desgaste interno provocado pelo sólido contido na suspensão, certo? Então, esses são os problemas que a gente tem de dosar e alimentar os reagentes no circuito de flotação em função, né, de como esses reagentes se apresentam, se na forma sólida, na forma líquida ou na forma de suspensão. E para cada um eu tenho um equipamento diferente para se fazer essa dosagem e adição no circuito de flotação. Como, por exemplo, né, para alimentar na forma de sólidos particulados o reagente, né, um dos equipamentos mais utilizados é o alimentador de calha vibratória, que é esse aqui, mostrado nessa figura, tá? Esse alimentador de calha vibratória, geralmente ele é acoplado embaixo de um silo. Então, o material sólido está dentro do silo, esse material particulado sólido, ele desce por ação da gravidade no silo, cai nessa abertura do alimentador de calha vibratório, tá? E aí, por ação da gravidade, ele desce nessa calha, tá? Essa calha, ela tem um movimento de vibração que faz com que o material se movimente aqui dentro, né? E seja despejado no ponto do circuito, né? Desejado de flotação, tá? Então, esse movimento de vibração vai fazer com que o ajuste desse movimento, né, da frequência e da amplitude do movimento de vibração, vai fazer com que eu tenha um controle
da vazão de sólido do reagente que está sendo adicionado no circuito de flotação. Tá? Um outro equipamento que também é bastante utilizado para dosagem, né, e alimentação, nesse caso aqui de líquidos puros ou soluções, é o dosador de canecas. O dosador de canecas é um equipamento mostrado aqui nessa foto, né? Ele é constituído de um tanque, onde eu vou adicionar o meu reagente líquido dentro desse tanque, tá? E ao lado aqui, né, do tanque, eu tenho um disco que fica girando aqui dentro do tanque, tá? E acoplado nesse disco, eu tenho várias canequinhas, vários copinhos, como mostrado aqui, tá? Então, conforme esse disco gira, essas canecas, elas mergulham no tanque, elas se enchem do líquido, tá? Do reagente líquido, e quando elas chegam aqui em cima, esse líquido é vertido numa calha que tem aqui ao lado, e recebe esse líquido e o transporta, né, por ação da gravidade, nessa tubulação aqui, né, nessa mangueira, e esse líquido é despejado no equipamento de flotação, seja ele o condicionador, né, ou o tanque de flotação propriamente dito, tá? E aí o ajuste, né, da vazão de alimentação do reagente, né, que vai ser adicionado nesse ponto, vai ser dado pela velocidade de rotação desse disco e pelo número de canecas e pelo volume de cada uma dessas canequinhas, tá? Então, esse é um equipamento bastante utilizado, né, para fazer o controle da adição do reagente na forma de líquido puro ou de solução, ok? Vamos fazer agora um exercício, né, de como a gente determina, né, o consumo de reagente em função da dosagem dele, que deve ser feita no circuito, e, né, da vazão máxima de sólido que passa neste ponto onde o reagente vai ser adicionado, certo? Então, vamos lá. Então, o problema é dito aqui, né, como calcular a vazão em mililitro por minuto do reagente sulfato de zinco, que é adicionado na polpa de minério, na forma de solução a 10% massa-volume e na dosagem de 0,75 libras por tonelada de minério, sendo a vazão máxima de minério de 25 toneladas por hora. Aí tem uma observação aqui, que uma libra, né, libra é a unidade de massa inglesa, tá? Como a gente, no Brasil, nós utilizamos as unidades do sistema internacional, né, eu tenho que transformar isso aqui para grama. Então, uma libra equivale a 454 gramas, tá? A gente vai ter que fazer essa conversão para resolver esse problema, tá certo? Então, o problema, ele se resume em determinar o quanto, né, de reagente de sulfato de zinco eu tenho que adicionar neste ponto do circuito de flotação em ml por minuto. Ou seja, por que em ml, né, que é a unidade de volume? Porque o reagente ele vai ser adicionado na forma de solução. A solução é um líquido, tá? Onde eu vou ter que preparar essa solução antes, né? Porque esse reagente, muito provavelmente, ele é sólido, esse sulfato de zinco, e eu vou dissolvê-lo em água para formar essa solução. E essa solução está numa concentração, né, de 10% massa-volume, ou seja, 10% do volume se constitui em sulfato de zinco. Os outros 90% é água. Ok? Entendido aqui, gente, o que a gente pretende determinar, né? Em relação
a dosagem e alimentação de reagente. Então, vamos lá resolver o problema. Então, primeiro, eu vou colocar aqui os dados, né, que o problema me dá. O problema me dá a vazão mássica de minério, que passa neste ponto do circuito, onde eu vou adicionar este reagente. Então, nesse ponto do circuito, passam 25 toneladas a cada hora de minério. Tá? E esse reagente deve reagir com essas 25 toneladas, né? Deve se absorver, né, na superfície dessas 25 toneladas de minério. Então, a dosagem dele é de 0,75 libras por tonelada de minério. Então, para cada tonelada de minério, eu tenho que adicionar 0,75 libras de reagente, do sulfato de zinco. Tá? Sendo que esse reagente está na forma de solução, né? Uma concentração de 10% massa-volume, para eu poder calcular o quanto de reagente, né, nessa concentração de solução deve ser adicionado em volume, né, por minuto, em ml por minuto. Então, vamos lá resolver agora o problema. Se vocês tiverem dúvida, tá, gente, vocês me parem e questionem, tá? Me perguntem, para a gente poder esclarecer para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse problema, né, é converter a unidade de massa que está em libra, né, que é uma unidade inglesa, para o sistema internacional, transformando para grama, essa unidade de massa da dosagem. Então, a dosagem desse reagente é de 0,75 libras por tonelada de minério. Então, foi dado que uma libra equivale, né, a 454 gramas. Então, vou fazer aqui uma regra de 3 simples, tá? Então, 0,75 libras equivalem a X gramas, tá? Resolvendo essa regra de 3, né, como é que eu faço isso? Fazendo a multiplicação aqui, né, em cruzamento, tá? Então, é só multiplicar aqui 0,75 libra por 454 gramas. Fazendo essa multiplicação, eu acho o equivalente a 0,75 libras em gramas, que serão 340,5 gramas por tonelada de minério. Então, essa dosagem de 0,75 libras por tonelada de minério equivalem a 340,5 gramas por tonelada de minério. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo certo, professor. Tá, então eu apenas fiz a conversão de libra para grama, nesse primeiro momento, tá? Então vamos continuar. Vamos determinar agora a vazão mássica de reagente, ou seja, quanto de reagente, né, deve ser adicionado em unidade de massa por unidade de tempo. Tá? Como é que eu calculo isso, né? Essa vazão mássica do reagente. Então, eu pego a vazão mássica do minério, que foi dada, né? São 25 toneladas de minério por hora, que passam nesse ponto onde eu vou adicionar esse reagente, e multiplico pela dosagem do reagente que foi dada, tá? Que são 340 gramas de reagente por tonelada de minério. Ou seja, para cada tonelada de minério que passa nesse ponto, eu tenho que adicionar 340 gramas de reagente. Como passam 25 toneladas de minério, né? Quanto de reagente eu tenho que adicionar em uma hora, porque passam 25 toneladas por hora. Tá? Para cada tonelada são 340 gramas, para 25 toneladas são quantas gramas de reagente? Então, basta multiplicar, né? 25 por 340, e vai me dar aqui a vazão mássica do sulfato de zinco, né? Do reagente eu vou ter que adicionar. Isso vai dar 8.512,5 gramas de reagente
a cada hora. Por quê? Porque a cada hora passam 25 toneladas de minério. E para cada tonelada tem que adicionar 340 gramas de reagente. Tá? Para 25 toneladas, 8.512,5 gramas de reagente por hora. Tudo bem aqui, gente? Sim, professor. Eu tenho só uma dúvida. Por exemplo, nessa questão fala especificamente do sulfeto de zinco. Então, como cada reagente tem uma característica específica, enfim, de potência, de eficiência no geral no processo em si. Então, eu queria saber se, por exemplo, existem questões específicas onde a gente vai ter que calcular, por exemplo, especificamente cada reagente, a capacidade dele, a eficiência, esse tipo de coisa, ou a questão geralmente é sempre desse jeito, assim, mais ou menos desse jeito. Quem é que está falando? É o Lucas? Sim, professor. É exatamente isso, Lucas. No circuito de flotação, a gente vai ter, né, mudanças na vazão de minério. Em cada operação, eu posso ter mudança da vazão de minério. Se eu mudo a vazão de minério, eu vou mudar a vazão de reagente que vai ser adicionada. A dosagem do reagente vai ser igual, como por exemplo aqui, né? Eu não vou mudar essa dosagem, vai ser 340. Mas dependendo do ponto onde esse reagente vai ser adicionado, né? Pode ser que mude a vazão de minério, por causa da operação que de repente separou uma fração desse minério, né? E diminuiu a quantidade dele, ou juntou, né? Adicionou uma outra parte de minério vinda de outro local e aumentou essa vazão de minério, tá? Então, essa quantidade aqui, ela vai ser sempre em função da quantidade de minério que está passando naquele ponto onde o reagente vai ser adicionado, tá certo? Então, dentro do circuito, como cada reagente é adicionado em ponto diferente, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A resolução desse problema, em cada ponto, ele é igual. Mas se você estiver calculando, né, essa vazão de reagente em vários pontos diferentes, você tem que se atentar, né, para a quantidade de minério que está passando naquele ponto. Diferente, certo? Mas, por exemplo, se eu usasse um reagente diferente nessa questão específica, o resultado seria o mesmo ou os valores mudariam totalmente? Poderia mudar aqui a dosagem do reagente, sim. Um Ah, reagente sim. diferente, provavelmente dosagem diferente. Entendi. Entendeu? Uhum. Além disso, se eu estou usando o mesmo reagente, eu tenho que me preocupar o ponto onde esse reagente está sendo adicionado, porque essa quantidade de minério que passa nesse ponto pode mudar no circuito. Então, eu Entendi. tenho que me atentar para isso aqui também. Tá certo? Como nesse exemplo, a gente está fazendo de um ponto único, então não tem preocupação aqui. Mas eu vou passar um exercício para vocês justamente, né, de um circuito onde eu vou ter, né, adição de reagente em diferentes pontos que vocês têm que se preocupar para saber aqui, através do balanço de massas que vocês vão fazer, para saber qual é a quantidade de minério que está passando naquele ponto. Porque pode mudar, ok? Ok, professor. Então, a gente tem que se preocupar, sim, em saber, né, a quantidade de minério que está passando especificamente naquele ponto onde o reagente vai ser adicionado. No caso desse exemplo, como a gente está calculando para um único ponto dentro do circuito, então isso aqui não vai mudar. Vai ser sempre o mesmo, porque é sempre naquele ponto. Mas se eu desse um circuito para vocês calcularem, né, a vazão volumétrica do reagente em diferentes pontos, aí vocês teriam que se preocupar com isso aqui, para poder calcular de maneira correta, ok? Então, aqui, né, eu vou ter a vazão mássica do reagente que está sendo adicionado neste ponto, 8.512,5 gramas por hora. Só que no problema, né, ele quer essa vazão volumétrica, ele quer em ml e esse tempo ele não quer em hora, ele quer em minutos, tá? Então, eu já calculei aqui a vazão do reagente. Só que essa vazão é mássica e ela está por hora.
E o problema, ele quer a vazão volumétrica em ml, e o tempo ele quer em minutos, ele não quer em hora. Então, vamos ajustar essa vazão aqui, torná-la uma vazão volumétrica. Então, para isso, né, para calcular essa vazão volumétrica do reagente, outra coisa importante, né, ele está sendo adicionado na forma de uma solução com concentração de 10% massa-volume, tá? Então, é através dessa informação, né, dessa solução e dessa concentração da solução, que eu vou conseguir converter essa vazão mássica em vazão volumétrica. Como é que eu faço isso? Solução a 10% massa-volume significa dizer que eu tenho 10 gramas do soluto, que é o meu reagente, né, nesse caso sulfato de zinco, dissolvidos em 100 ml de solução. Então, isso que quer dizer 10% massa-volume. Eu peguei 10 gramas do reagente e dissolvi em 100 ml de solução, 100 ml de água, tá? Na verdade, aqui não é 100 ml de água totalmente, tá? Digamos que seja 90 ml de água e 10 ml do reagente, né, do volume do reagente. Mas isso aqui vai depender, né, da densidade do reagente sólido, para a gente saber exatamente qual é o volume da água, qual é o volume do reagente aqui, tá? Mas esse 100 ml não é somente da água que está sendo adicionada para formar essa solução com as 10 gramas do sulfato de zinco, tá? Esse é o volume total da água mais o volume desse reagente aqui, dessas 10 gramas desse reagente, tá certo? Então, como é que eu preparo essa solução, né? Eu pego um balão volumétrico, adiciono, antes do balão volumétrico, eu pego um becker, adiciono água, com uma determinada quantidade de água, e adiciono essas 10 gramas do reagente que eu quero fazer a solução, tá? Dissolvo esse reagente nessa água no becker e depois transfiro para um balão volumétrico com esse volume aqui, de 100 ml, tá? E aí eu completo o volume no balão volumétrico com água, né? Até chegar em 100 ml. Aí eu garanto, né, que eu vou ter 100 ml de solução, tá? A uma concentração de 10%, tá? Então, eu tenho 10 gramas do reagente, né, o sulfato de zinco, dissolvidos em 100 ml de solução, tá? Só que eu tenho, né, na minha usina, eu estou trabalhando com 8.512,5 gramas de reagente, tá? Quanto é que eu vou ter que trabalhar, né, essa massa em volume? Então, essa vazão mássica aqui de reagente, né, quanto é que eu vou ter que adicionar em volume de solução? Porque aqui são 100 ml de solução, tá? Então, eu faço aqui essa regra de 3, né? Então, vou multiplicar os extremos. Vou multiplicar 8.512,5 por 100 e dividir, né, por 10. Vai ficar assim. A vazão volumétrica do reagente vai ser 8.512,5 vezes os 100 ml, dividido pelas 10 gramas, tá? Vou cortar aqui grama com grama, vai sobrar ml por hora. Então, a resposta aqui, né, a vazão volumétrica do reagente vai ser 85.125 ml por hora. Cheguei na resposta do problema, né, da vazão volumétrica? Ainda não. Por quê? Porque no problema está pedindo para calcular em ml por minuto. E aqui está em ml por hora. Então, eu tenho que converter, né, a unidade de tempo que está em hora para minuto. Então, 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Né? Então, vamos
calcular isso aqui. Então, a vazão volumétrica do reagente, né, vai ser dado 85.125 ml por hora, vezes 1 hora, que tem 60 minutos. Então, basta eu pegar a vazão volumétrica, que está em ml por hora, né, e dividir por 60 minutos. Vai cortar aqui hora com hora, vai ficar em ml por minuto. Então, a resposta vai ser, né, só pegar aí 85.125 dividido por 60. Alguém pode calcular aí para mim, para ver se bate o resultado? Uma calculadora? Só dividir 85.125 por 60. Me digam aí o resultado, para ver se bate com o resultado que eu fiz. Marcos está Isso é dizendo 1418, é isso? aqui deu 1,41. 1,41. Tomar cuidado, tá, gente, com ponto e vírgula, tá? A vírgula, ela separa números decimais, no nosso caso aqui, tá? Uhum. E o ponto, ele separa a milhar. Então, 1,45, o que significa dizer isso, um ponto? É mil e pouco. 1.450? É, 418. 1418, parece. 1.418 ml. Bora ver Sim, aqui. se o ponto é milhar, então Isso, só foi isso. 1.418,75. Não esquecer a unidade, tá, gente? Que ele está pedindo. ml Isso, por foi esse valor que deu no meu minuto, ponto. tá? Então, aqui está a resposta desse problema. Então, a vazão volumétrica do reagente, né, o quanto ele deve ser adicionado, especificamente neste ponto, é 1.418,75 ml a cada minuto. Tá certo? Quase 1,5 litro, né, de reagente, de solução desse reagente a 10%, né, a cada minuto. Tudo bem, gente? Entendido? Vocês querem que eu repita novamente a explicação desse exercício? Vai ficar salvo, né, a aula depois. Vai ficar salvo. Então, Bom, estou gravando e vou disponibilizar para vocês. então, por enquanto, Tá? tá. Então, só para resumir, então, esse problema, né? É dado, né? A, a vazão mássica do minério que passa naquele ponto, é dado a dosagem, né, do reagente e é dito que ele é adicionado na forma de uma solução a 10%. Né? Só que essa dosagem, ela é dada em libras, né, por tonelada de minério. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer e observar é que a gente tem que trabalhar com as unidades no sistema internacional, né? Nesse caso aí, a libra é uma unidade de massa inglesa. Então, a gente tem que transformar isso para grama ou para tonelada. No caso do reagente, como a quantidade geralmente é bem menor do que a quantidade de minério, né? A gente vai trabalhar com grama. Então, eu tenho que transformar logo essa dosagem que está em libra para grama, certo? Depois, eu tenho que calcular a vazão mássica desse reagente, né? Como é que eu faço isso? Multiplicando a dosagem pela vazão mássica de minério que está passando naquele ponto onde está sendo adicionado o reagente. Aí eu determino a vazão mássica do reagente, tá?
O problema pede a vazão volumétrica, então eu tenho que transformar essa vazão mássica em vazão volumétrica. Tá? Como é que eu faço isso? Através da informação que é dada, né, que o reagente é adicionado na forma de solução a 10%. Então, o que significa dizer solução 10% massa-volume? Significa dizer que eu tenho 10 gramas do reagente dissolvido em 100 ml de solução. Então, com base nessa informação, eu converto a vazão volumétrica, a vazão mássica do reagente em vazão volumétrica do reagente, tá? Resolvendo essa regra de 3. Só que a resposta vai ser dada em ml por hora, como está aqui mostrando nesse slide, né? E no problema pede a resposta em ml por minuto. E aí eu tenho que converter a unidade de tempo que está em hora para minuto. Como é que eu faço isso? Dividindo, né, por 60. Então, quando eu divido por 60, eu obtenho a vazão volumétrica em ml por minuto. Ok, pessoal? Tudo bem? Nenhuma dúvida até aqui? Tudo ok, professor. Então, tá. Então, a gente fica por aqui na aula de hoje, né, onde a gente viu as duas operações iniciais do processo de flotação, né, que foram o condicionamento e a dosagem e a adição de reagente. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar da operação de flotação propriamente dita, né, e do equipamento que é utilizado no processo de flotação. Tá ok? Tudo bem? Ok. Então, se não tem nenhuma dúvida até aqui, né, a gente fica por aqui hoje.